foram casos de bloqueio da conta bancária da empresa quando ela precisava pagar a folha de salário dos funcionários no início do mês. Acontece muito também em empresários que sofreram, né, com essa situação, que promete algo e acaba não entregando. A maior parte dos empresários não sabe o que é a reforma tributária, não sabe que ela foi aprovada. Vai ser muito mais benéfico para a empresa contratar o PJ que ele toma crédito do que contratar o funcionário que ele não toma crédito. Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas aos Fora da Curva Podcast. Um podcast que vem para te ajudar a entender o que pessoas comuns fizeram nas suas vidas para se tornar fora da curva. Conforme o tempo, tu vai entender o porquê desse nome do nosso podcast, mas eu, Naldo Correia, estou aqui ao lado dela, Catarina Bartz. Que honra estar aqui com você, meu amor. E com tantos convidados maravilhosos que a gente está trazendo aqui. Afinal de contas, o nosso podcast é para te mostrar que, de fato, ser comum nunca fez história. Então, se você está aqui assistindo a gente, tenho certeza que você vai aprender muito. Já recomendo que você pegue, assim como a gente, o caderninho aí, para que você possa anotar tudo de essencial. E se você ainda não acompanha aqui o nosso canal, lembre-se de tocar aí para se inscrever, ativar as notificações para toda vez que tiver um episódio novo que a gente trouxer ou um convidado incrível aqui, você seja avisado, seja notificado ou notificada para que você possa olhar e assistir pontualmente os nossos conteúdos. E também aqui na descrição já vai estar os nossos arrobas do Instagram, o arroba do nosso convidado de hoje e talvez, eu não sei se vai ter, talvez tenha alguns presentes aí para você. Então fica de olho na descrição também desse vídeo. Muito bem? Muito bem. Vamos começar chamando o nosso convidado de hoje. Ele que tivemos a oportunidade dele estar presencialmente em um dos nossos eventos presenciais. Depois ele entrou para o nosso ecossistema em uma das nossas soluções, que é uma mentoria que nós temos chamada Talkers. Mas eu quero que vocês que estão aí recebam com muito carinho ele, Vitor Thaler, doutor Vitor Thaler. O doutor não precisa, né? Não? Muita formalidade, não Então tem gravata aqui. Então tá bom. Tá ótimo. Fala um pouquinho aí, se apresenta um pouquinho para nossa galera, para te conhecer, saber um pouquinho sobre o que você fala. E hoje a gente vai falar aí, gente, para quem tá acompanhando, vamos falar sobre reforma tributária, um assunto muito importante para você que é empreendedor e empresário. Se apresente, Vitor. Maravilha. Obrigado pelo convite, pessoal. Bom, eu sou advogado tributarista. Então, eu atuo ajudando as empresas a lidar, né, com as complexidades do nosso sistema tributário, enfim, a como conseguir sobreviver aí em meio a todas as incertezas e crises econômicas, sob o ponto de vista, então, dos impostos. Né? Uhum. Perfeito. Bom. Em um país, inclusive, que tem muitos desafios, né? A gente Sim. tem... Eu já ia começar por aí, na realidade. Você acha que aqui no Brasil, de alguma forma, a gente é, muito entre aspas, prejudicado, talvez, aí pelo sistema, pela política, enquanto empresário, enquanto empreendedor? Qual que é a tua visão sobre isso? Sem dúvidas. O nosso país ele tem uma das maiores cargas tributárias do mundo e um dos sistemas tributários mais complexos. Né? Tanto por isso que, depois de muitos anos, foi aprovada a reforma tributária com o objetivo de simplificação, mas na prática o que a gente vai ver é, por um período de transição de 8 anos, uma complexidade ainda maior e a dificuldade dos empresários se adaptarem a esse novo cenário. Perfeito. E quais são os maiores desafios que os empresários vão ter para 2026? O que tu acredita aí? A reforma tributária ela já começa em janeiro de 26, com a necessidade já de adequação da emissão de notas fiscais. Então, muitos ainda não estão sequer conscientes e a par dessa necessidade. E aí vão precisar demandar a contabilidade para fazer adequações e evitar problemas de cobranças, né, do novo imposto, cobranças de multas, enfim. Então, isso já é uma necessidade urgente, né? A gente está com 2 meses aí para o início do ano que vem. E fora todo o restante das empresas que vão ter que buscar entender o que vai se impactar no negócio deles e buscar essas adequações em termos até de mercado, de revisão de sistema tributário que eles adotam, né, regime tributário, revisão de fornecedores, de preço. Então, vai ter um impacto muito grande aí em toda a cadeia econômica. Perfeito. Muito bom. E se você tivesse que explicar de forma muito simplificada, porque eu imagino que quem está ali assistindo tem tanto empresários que já estão muito avançados e que já estão por dentro ali da reforma tributária. Tem também empresários que às vezes estão começando e às vezes nem emitem nota direito, né? Então, se você tivesse que explicar ali para uma pessoa que está bem iniciante o que seria essa reforma tributária da forma mais simples possível, assim, o que você diria para eles? Claro.
A realidade do Brasil hoje, ela é de muita informalidade ainda, né? Enfim, o Simples Nacional, ele é o regime de quase todas as empresas, porque ele é realmente simplificado, e ele tem um limite de faturamento até 4.800.000, que também a grande maioria das empresas está nesse regime, mas ainda assim existe muita sonegação, porque seja porque as empresas muitas vezes vendem para pessoa física, enfim, não tem muita movimentação, né? Não tem a própria pessoa física, ela não declara, né, o que ela paga, enfim. Então, é rastreamento mais realmente pelo Banco Central. Mas a realidade em relação a empresas que são fornecedoras de outras empresas, né, que trabalham no mercado B2B, elas vão precisar declarar e emitir tudo corretamente para poder gerar crédito para os clientes. Então, o que vai mudar basicamente na reforma tributária é que todas as operações econômicas, elas vão dar crédito. Diferente do que acontece hoje, que hoje isso é muito mais restrito. Tá, perfeito. Qual que é o setor que mais vai ser afetado com isso? O setor de serviços, ele vai ter... Porque, assim, a gente hoje tem tributações diferentes para as atividades. Né? Então, a reforma tributária ela vai nivelar todas as atividades econômicas. Então, serviços, comércio, indústria vão basicamente ter a mesma tributação, que vai ser referência, né, para o Brasil todo, e aí cada estado e município vai adequar a sua. E com salvas pequenas exceções. Então, o setor de serviços, hoje, ele paga menos imposto que comércio e indústria. Com a reforma tributária, esse valor vai praticamente triplicar ou quadruplicar. Então, é um setor que vai ser muito impactado, mas, por outro lado, ele vai começar a ter créditos que hoje ele não tem. Então, esse balanço vai ter que ser feito para reduzir esse impacto. Mas, com certeza, o setor de serviços vai ser o mais impactado. Tá. Entendi. E talvez tenha alguns espertos ali olhando a gente falar aqui, pensando assim, putz, mas e se eu não me adequar a isso? Né? Tipo, quem é que vai estar aqui olhando? Quem é que vai fiscalizar isso? A pessoa que ela não... O empresário que ele decidir não se adequar a isso por alguma razão, por preguiça ou qualquer outra coisa que seja, qual que é o risco que ele corre? É um risco de perder mercado, na verdade. Porque não tem como fugir da tributação, né? A menos que não declare, e aí tem um risco de autuação. Mas o aumento de carga tributária, de alguma forma, vai ter que ser repassado no preço. Então, isso é uma questão de negociar com o cliente. Né? E quem não conseguir justificar isso, quem não estiver preparado para saber argumentar com o seu cliente, vai perder mercado. E de outro lado, as empresas que são fornecedores, né, do B2B, quem não... conseguir dar crédito, que é o que o sistema vai exigir, né, nessa nova sistemática, também vai perder competitividade porque o concorrente dele vai dar crédito. Então, essa questão negocial vai ser muito mais frequente, né, da parte tributária. Tá, me explica, eu não entendo muito disso, quase nada. O que é dar crédito? Quando você fala dar crédito, o que é? Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. Eu tenho uma escola de oratória, eu presto serviços dentro da área de educação, pago X de tributação. Aí, com a reforma tributária, o que é esse dar crédito? Eu vou ter mais crédito na minha empresa? Como que seria isso? Ele é um crédito fiscal. Né? Hoje, o que a gente tem, basicamente, é em relação ao ICMS, para empresas que têm comércio, na indústria, enfim, que vendem produtos. E o setor de serviços, hoje, ele não costuma trabalhar com a sistemática de crédito. Né? A gente tem, no âmbito federal, PIS e COFINS, mas é muito restrito. Então, basicamente, a empresa, quando ela vai pagar o imposto, ela vai ter o crédito de tudo que ela consumiu. E aí isso vai reduzir o valor final. Então, essa sistemática ela vai ser muito mais frequente, a questão do débito e do crédito do imposto, para poder reduzir a carga tributária. Tá. Perfeito, entendi. E essa reforma tributária, você falou pra gente que já começa agora em janeiro. Vai ter algum tempo de adequação dessas empresas ou esse tempo já é agora e a partir de janeiro, quem não fez vai começar a tomar prejuízo? É tudo muito novo, né? O sistema que o governo está desenvolvendo, diferente do que existe hoje, já existe a possibilidade de testes no sistema, mas efetivamente em janeiro tem que ver a adequação da nota fiscal. Para as empresas que não estão no Simples Nacional. Né? Para as empresas do Simples, elas têm até 2027 para se adequar. Então, tem um período aí de preparação para a maior parte das empresas. Por isso que é importante que essas empresas do Simples Nacional já comecem a se movimentar para buscar se adequar a isso e se preparar para as mudanças que vão vir. Mas, de forma geral, seria a partir de 2027. Tá, maravilha. E aí, agora, eu tenho uma pergunta um pouco polêmica, eu acho. Então vai. Mas eu vou perguntar porque é uma dúvida minha, tá? Então talvez seja a dúvida de quem tá aqui assistindo a gente. Hoje,
Eu vejo que, assim como eu, algumas pessoas podem ter a dúvida de qual que é a maior diferença entre o que um advogado tributarista faz pela pessoa e um contador faz pela pessoa. Então, eu quero ouvir da tua visão o que um advogado faz que o contador não faz e por que uma pessoa tem que priorizar, se for o caso, em determinadas situações. Contratar um advogado ou ter os dois, mas ter o advogado ali assessorando ela de alguma forma e não só o contador. Sim. O trabalho do advogado tributarista ele é complementar ao do contador. A gente não busca rivalizar, por mais que muitos se sintam ameaçados, né? Mas a ideia é justamente que a gente consiga ajudar em relação à parte jurídica, que via de regra o contador, a menos que ele tenha uma formação, ou que ele tenha uma equipe também de profissionais da parte tributária, enfim, jurídica, ele não consegue integrar. Então, a gente tem essa visão mais estratégica, né? Do ponto de vista realmente do negócio, da tributação, para buscar como ele reduzir carga tributária, como ele negociar uma dívida, como ele se preparar, né, para a reforma tributária. E o contador, infelizmente, ele acaba muitas vezes preso na parte operacional, né, na entrega das declarações, na emissão das notas, enfim, isso consome muito tempo dele, ele muitas vezes não consegue ter esse olhar mais estratégico realmente para a parte tributária. Tá. E tem alguma região do Brasil que vai ser mais afetada ou, de maneira geral, quando a gente está falando de uma categoria de serviços, é a categoria que vai ser mais afetada? Afeta todo mundo, né? Mas uma mudança também que vai ter na reforma tributária é em relação ao local de cobrança, né, do imposto. Hoje ele muitas vezes é na origem, né? Então uma empresa aqui de Santa Catarina vai vender para uma empresa de São Paulo, o imposto fica aqui. Com a reforma tributária isso vai mudar. Então ele vai ser pago em São Paulo. E aí a tendência é que os estados com maior população tenham mais recursos. Isso tende a prejudicar estados e municípios que tenham menos população, porque eles vão ter menos arrecadação. E aí provavelmente vão buscar outras formas de recompor isso. Nossa, mas isso é muito ruim, né? Eles deram alguma justificativa do porquê disso? É para facilitar a forma de evitar, por exemplo, planejamentos tributários, né, de empresas que mudam a sua sede para uma região apenas para ter um benefício tributário. Né? Sim. Aí, enfim... Como se fosse um paraíso fiscal. Né? Dentro do Brasil, aspas, né? exatamente. Então, eles alegam que vai haver transferências de recursos públicos para essas regiões, mas na prática a gente não sabe. Então, a tendência é de que os países, os estados e municípios que têm menos condições, né, que são mais pobres, eles fiquem ainda mais pobres. Nossa... Caramba. Tá. E qual que é o estado brasileiro que mais paga imposto? São Paulo, sem dúvida. E o que tem a taxa maior? Aí depende muito, porque hoje, né, como é que funcionam os planejamentos tributários? Os estados e os municípios, eles reduzem os seus impostos para atrair as empresas, né, que elas estão na origem. Então, por exemplo, uma empresa de Santa Catarina, se tiver um benefício fiscal, em vez dela pagar uma alíquota de ICMS de 28%, ela vai pagar 14%. Então, é mais vantajoso estar em Santa Catarina para pagar menos imposto. Né? O ISS, que é o imposto das prefeituras, né, dos municípios, sobre serviços, da mesma forma. Em vez de pagar uma alíquota maior de 5%, vai pagar 2%. Então, isso visa atrair essas empresas para essa região. Mas com a reforma isso vai mudar, né? Toda a lógica vai ser no destino, não mais na origem. Sim. Quando a gente pensa nessa lógica que tu tá me falando, tem algum estado, alguma cidade, algum estado que as pessoas que estão assistindo agora, se forem desse lugar, tem que tomar muito cuidado, porque lá provavelmente vai ter uma baixa muito grande? Tem alguma cidade do Brasil, algum estado do Brasil que tem que ficar mais em alerta? Não, as cidades que hoje, né, os estados, enfim, que dão os benefícios, que vão perder esses benefícios, tende a perder a população, né? Então, tende a ser menos habitada, a ser menos desenvolvida, porque vai perder a arrecadação. E aí as grandes cidades tendem a ficar ainda mais ricas, maiores, né? Tá. E como que o empresário hoje, que não entende nada, que é o nosso caso hoje, que a gente entende bem pouco disso, a gente contrata advogados, contrata contadores justamente para fazer essa parte da nossa empresa, qual que são os primeiros passos que ele deve, se tu fosse criar 1, 2, 3 ou 4 passos para ele se adequar, como que esse empresário ele pode fazer essa adequação? O primeiro passo é verificar a adequação da nota fiscal junto à contabilidade.
né, para ver se realmente está informando de acordo com o novo imposto, né, se não tem nenhum risco ali de sofrer uma autuação, enfim, de uma multa, algo nesse sentido. O segundo passo seria entender onde é que essa empresa está na cadeia econômica. Então, se ela é um fornecedor de outras empresas, se ela vende para consumidor final, né, se ela é B2B, B2C, enfim. Entender quais são os estados que ela tem operações, tanto de clientes quanto de fornecedores, justamente para entender como é que isso vai ser distribuído, né, na parte da arrecadação, para entender qual é a alíquota que vai ser cobrado, enfim. E também fazer estudos de impacto da carga tributária. Esse, para mim, é o mais importante, porque os setores vão ser impactados de formas diferentes, né? Os serviços vai ser o mais impactado e a empresa ela vai ter que estar preparada para saber como absorver esse aumento de carga tributária para poder repassar no preço e também como é que ela vai poder fazer para reduzir o impacto por meio dos créditos, né? Então, analisar os seus fornecedores, verificar qual o regime tributário dos fornecedores para ver se ela vai ter mais crédito ou menos crédito. Então, são várias etapas, mas que têm que ser feitas para que a empresa ela não perca a competitividade e ela consiga sobreviver durante esse período de transição. Sim. Ou seja, sozinha é basicamente impossível essa pessoa conseguir ver tudo isso, né? Principalmente sendo empresário. Exatamente. E a contabilidade também é importante ressaltar que ela vai ter que seguir fazendo tudo que ela faz hoje e mais adequar tudo da reforma. Em questão de nota fiscal, em questão de declarações, em questão de apuração. Então, são 2 sistemas que vão conviver por 8 anos. Então, isso vai aumentar ainda mais o trabalho da contabilidade e, consequentemente, ela vai ter menos tempo para poder ter esse olhar estratégico em relação à reforma tributária, que é isso que um advogado tributarista faz. Tá. Perfeito. Aprendeu, né? Tá anotando? Eu tô anotando, a gente vai ter que correr Mas atrás isso aí disso. vai ficar com você. O burocrático comigo. Tá, perfeito. Uma outra pergunta aqui. Hoje, dentro do teu ramo de atuação, vocês também são prestadores de serviços. Então, para vocês, como é que tá sendo isso? Para parte dos advogados? Os advogados, eles entram numa exceção da reforma tributária, que eles têm uma redução do valor da alíquota, né, do novo imposto. Mas ainda assim é uma alíquota mais alta. Então isso tende a impactar de forma geral todos os advogados. Mas da mesma forma, tem advogados que trabalham para empresas, como eu, né, que seria um B2B, e advogados que trabalham para pessoas físicas, né, que seria B2C. Então, quem trabalha para empresas tem que também se antecipar isso, para saber como que isso vai impactar na sua carga tributária ou na sua competitividade. Porque da mesma forma, eu hoje estou no Simples Nacional. Se eu tenho clientes que vão precisar de mais crédito, talvez eles prefiram contratar um outro advogado que calcule por fora do Simples Nacional ou por outro regime tributário. Então, isso é algo que eu, inclusive, considero a mudança do meu regime, para que eu possa dar mais crédito para meus clientes. Entendi. Tá. E se, por exemplo, uma empresa... A gente tem clientes tanto empresa quanto pessoa física. E aí, qual que é a orientação, assim? Os empresários que têm como cliente pessoa física, eles não são afetados ou eles não são tão afetados igual os que têm clientes empresa? Porque quem trabalha para pessoa física não vai precisar dar crédito, né? Porque a pessoa física ela não vai usar o crédito para bater do imposto. Ela está no final da cadeia. Mas por isso que uma das etapas, né, desse planejamento para a reforma tributária é entender, né, dentro da carteira de clientes qual é a maior parte. Ela é PJ, ela é PF. E inclusive, um planejamento tributário seria, muitas vezes, abrir 2 CNPJs. Um para atender pessoa física e um para atender pessoa jurídica. Só que, claro, não pode caracterizar tudo como uma coisa só. Tem que ter esse cuidado de realmente ser atividades diferentes, né? Tá. Então, existe uma brecha de mercado, né? Que profissionais, inclusive advogados, eles podem vender esse tipo de serviço para outros advogados, exemplo. Porque tem advogados que ainda não estão 100% antenados com a reforma tributária, mas que eles atendem PJ e eles, tendo esse conhecimento, inclusive, eles podem aumentar a carteira deles de clientes ou implementar mais um serviço no leque deles. Por exemplo, você. Digamos que eu fosse advogado, sou advogado iniciante ali e tal, já tenho os meus clientes ali, mas os meus clientes são PJ. Só que eu não estou 100% por dentro da reforma tributária. Você poderia me vender um serviço em relação a isso para me ensinar a entrar? Claro, isso impacta todas as atividades, né? Inclusive advogados. Então, claro, advogado muitas vezes até tem uma facilidade maior de compreensão dessas complexidades, né? Porque
por mais que não atue na área tributária, já estudou alguma vez na faculdade, enfim, então é até mais fácil de conversar com esse público muitas vezes. Mas isso afeta todas as atividades. Algumas têm benefícios, têm reduções, mas via de regra isso impacta todo mundo. O que eu tô te falando aí é que existe outro produto aí, né, na tua empresa, que é um produto para advogados. Sim, eu entendi o raciocínio. Entendeu? Entendeu minha indireta, né, Vitor? Entendeu minha indireta? Porque se você entende muito disso, outros advogados que não entendem vão precisar entender. Ou pelo menos trabalhar em parceria com você. Então existe um outro produto. Eu sou o criador de produtos, né? Você olhou para mim, eu criei um produto novo. Então como a gente fomenta muito a venda de conhecimento, então toda vez que eu tô vendo que alguém sabe muito do que tá falando, essa pessoa provavelmente pode ensinar outra pessoa lógico que esteja abaixo dela em nível de conhecimento, você pode ensinar essa outra pessoa a nivelar com você. Sim. E isso é um produto. Sim. Isso acaba sendo é um público restrito, né? No sentido de ser advogados que trabalham para empresas. Sim. Mas sim, existe. Sim. Mas nada que falar de um bom aumento de faturamento ou de uma oportunidade de mercado, de uma urgência, né? Sim. Principalmente nesse momento. Sim. Legal. Queria entrar num outro ponto aqui que eu acho que rende uma boa conversa aqui, talvez até para os empresários que estão assistindo a gente, que é em relação à negociação de dívidas. Quem não quer, né? Negociar uma dívida. O que você acha hoje de todos os nichos empresariais, talvez, que existam aí? Você já chegou a perceber algum padrão de qual nicho em específico mais tem dívida? Existe isso? As dívidas, infelizmente, as dívidas tributárias, né, infelizmente, elas afetam todos os setores, né? Porque a gente tem questões econômicas, a gente tem questões regionais, né? Então, por exemplo, eu sou do Rio Grande do Sul. No ano passado, nós tivemos as enchentes. Isso afetou praticamente todas as empresas. Diretamente, né, que foram inundadas as suas instalações, sedes, enfim, ou indiretamente, porque prejudicou um fornecedor, prejudicou um cliente. Então, isso acabou impactando toda a região do Rio Grande do Sul e até, enfim, o Brasil todo que tem relações com empresas do Rio Grande do Sul. Mas existem setores específicos que têm margem menor, né, que têm mais dificuldade de fluxo de caixa e que, consequentemente, acabam muitas vezes não conseguindo honrar com as suas obrigações. E isso impacta diretamente na parte tributária e aí acaba virando uma bola de neve. Tá. E tem algum setor assim que tu possa falar, cara, esse setor normalmente... Top 3 setores que mais aparecem para você. Que mais aparecem para você para recuperação judicial ou para recuperação tributária? O que a gente vê uma necessidade muito grande é para as empresas que trabalham com licitações, né? Ou seja, que fornecem para o setor público, seja qual for a atividade, porque essas empresas elas têm a necessidade de ter a regularidade fiscal para poder contratar com órgãos públicos. Então, essas empresas, elas muitas vezes não conseguem, né, regularizar a dívida, enfim, e elas perdem os contratos. Então, isso impacta muito fortemente no seu faturamento e, consequentemente, na sua regularidade fiscal. Né? Então, a gente vai pensar muito em construção civil, né? Vai pensar bastante também em... talvez fornecedores para escolas, vai pensar muito nessa linha, né? Hospitais, né, às vezes. Hospitais também, Sim. hospitais, tá. E existe, vou numa pergunta específica aqui, mas é curiosidade minha, existe alguma dívida, algum número específico a mais do que tanto, não tem como renegociar? Ou realmente, com um bom advogado, a pessoa consegue negociar a dívida dela? Lógico, não tudo, né? Enfim, existem variáveis, mas existe algum limite, algum máximo ou não? O céu é o limite, né? Mas, assim, sempre vai depender da situação de cada empresa, né? Então, tem empresas que têm dívidas muito altas, né? De milhões de reais, mas que têm faturamentos muito altos. Então, realmente é uma questão de fluxo de caixa. E o que acontece muito, que a gente vê também, é empresas em recuperação judicial, né? Ou seja, elas têm outras dívidas bancárias, trabalhistas, com fornecedores, enfim, que elas não conseguem também honrar, não conseguem negociar. Então, elas têm que entrar com uma recuperação judicial, né? Em que um juiz vai aprovar um plano de pagamento dos credores, só que nesses casos a dívida tributária ela não entra. Então, é necessário fazer uma negociação à parte com o Estado, né? Com a União, enfim. Então, nesses casos, muita gente consegue justificar, mesmo empresas que tenham dívidas muito altas, a reduzir substancialmente para poder arcar, né, com um parcelamento e complementar, então, a recuperação judicial. Perfeito. E tem algum caso que você pegou, assim, que era muito desafiador, mas que no final das contas deu certo? Se sim, puder contar, falar um pouco sobre ele.
precisa citar o nome, óbvio, porque é recuperação judicial, né? Não precisa citar o nome, mas... Tem vários casos, mas assim, o que mais nos toca, né? Até a gente fala muito de tributos, fala de empresas, mas a gente, na verdade, sempre fala também sobre famílias, né? Sim. Sobre os funcionários. Então, existe um impacto social muito grande, tanto, né, das atividades empresariais, como na parte da tributação das empresas. Então, alguns casos em que a gente já atuou e que até nos gratificam muito, foram casos de bloqueio da conta bancária da empresa quando ela precisava pagar a folha de salário dos funcionários no início do mês. Caraca. Então, é aquela situação de que no final do mês, ali pelo dia 30, a empresa liga e diz que ela está com a conta bloqueada e que ela precisa pagar um funcionário no dia 5. E muitas vezes tem um final de semana no meio e ela não consegue nem dar uma previsão de como ela vai fazer isso. Então, é o dono da empresa que não dorme, é os funcionários que ficam apreensivos, que ameaçam não trabalhar, que ameaçam fazer greve. E a gente tem que tentar sensibilizar muitas vezes o judiciário, né? E recorrer, e falar com o juiz, e falar em plantão, para conseguir liberar a conta, para que ele possa pelo menos pagar os funcionários e seguir com as atividades. Né? Tá. E tu já pegou algum caso assim? Alguns. Tá. Nada que uma boa comunicação, uma comunicação persuasiva aí não resolva, né? É difícil, né? Imagina a conta da Não, empresa. muito complicado. Imagina, com funcionários ali te esperando, né? É porque a gente fala, quando a gente entra nesse meio empresarial, acaba que a gente fala muito de números, a gente fala muito de outras coisas, mas a gente esquece que no final das contas ali são pessoas, né? Exatamente. Ainda mais o empresário que gerencia um time que às vezes tem, sei lá, 100, 200, 300 pessoas embaixo dele, né? Isso. Tá. Vamos dar uma virada um pouco no tema aqui e continuando falando sobre você. Conta um pouco da tua jornada, quando você começou e o porquê que você escolheu ser advogado. Sim. Isso é muito curioso, porque eu tenho 30 anos e eu trabalho com tributário desde os 20. Nossa, 10 anos. Então, sempre que eu me apresento, né, e eu falo, eu trabalho há 10 anos, todo mundo pensa, quantos anos tu tem? Né? Porque, enfim, eu trabalho desde a faculdade, então eu já vi muita coisa e quando a gente fala também de direito de forma geral, mas da parte tributária, é constantemente atualizado, né? As leis, os governos, né? As medidas, estão agora com a reforma, enfim, e o entendimento dos tribunais que muda, então a gente vê muita coisa, né? E isso nos dá uma bagagem. Então, a minha história ela começou há uma década atrás. Eu trabalhei em vários escritórios também, aprendi muito por todos os lugares que eu passei, até resolver abrir meu próprio negócio há 3 anos atrás. Então, fazem 3 anos que eu venho atuando aí, ajudando empresas e conseguindo cada vez mais aí ter resultados, né? E você escolheu o tributário por alguma razão específica? Ou era porque você se identificou, porque você gostou, de todas as áreas do direito era o que você mais gostava? Ou teve alguma coisa específica ali que te chamou a atenção? O tributário na faculdade normalmente é a cadeira que os alunos Ninguém quer, fogem. Porque é muito complexo, porque trabalha com números, a gente é de humanas, né? Mas eu sempre gostei, assim, tive familiaridade com números. E muito por essa questão de entender o impacto disso nas nossas vidas, né? Ninguém gosta de pagar imposto, mas a gente tem que entender para que isso existe, para que isso serve e como é que isso impacta e como é que a gente consegue lidar com isso, né? E quando a gente fala de empresas, principalmente, porque o imposto ele muitas vezes é o maior gargalo. Então a gente tem que ter estratégias de planejamento tributário para buscar reduzir, né, a tributação, para buscar negociar uma dívida, quando é o caso, para que isso não enforque, né, o caixa da empresa. Então, a relevância, né, dessa questão tributária é o que sempre me interessou desde a faculdade. Tá, beleza. E tu se formou Rio Grande do Sul? Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Tu é natural de que cidade? Porto Alegre, capital. Porto Alegre mesmo. Beleza. E hoje, como funciona hoje o teu escritório? Como é que você faz hoje? Onde que normalmente os clientes te encontram? Como é que você faz a sua operação hoje? Eu participo de vários grupos, né, de advogados, empresários, enfim. Então, a gente acaba tendo bastante contato. Enfim, já atendi algumas empresas também que acabam procurando, né? E acaba sendo muito uma questão relacional, né? Quando a gente trabalha nesse mercado B2B. Porque o empresário ele é desconfiado, né? Ele... Enfim, às vezes não tem muito tempo também, né? Então, a gente sempre tenta criar, né, essa abertura, mostrar que a gente está realmente interessado em entender a situação da empresa e como é que a gente pode resolver e não simplesmente oferecer uma solução pronta que muitas vezes nem se aplica para ele.
Tá. Você falou aí que o empresário é desconfiado. Na tua percepção, qual que é a maior objeção ali do empresário na hora de escolher o advogado que vai tomar conta ali da empresa dele? Tu já chegou a perceber isso, assim, sabe? Tipo, é realmente a desconfiança? Tem alguma outra objeção que os advogados têm muito? Eu percebo porque o Naldo demorou um tempo para me convencer a colocar uma equipe grande ali para tomar conta da parte judicial ali da nossa empresa, né? Porque eu sou desconfiada. E aí, para você, existe ali alguns parâmetros que você percebe nos empresários? Sim. Tem vários, né? Mas, assim, o empresário, muitas vezes, ele tem o receio de abrir as informações da empresa, né? Quando a gente fala da parte tributária, então, a gente trata do ponto central, né? Que é as finanças, que é, né, o quanto ele fatura, o que ele está fazendo certo, o que ele está fazendo de errado. Então, a gente faz um raio-x da empresa. E o empresário tem receio de sair abrindo isso para qualquer um, né? Então, a gente, enfim, tem que demonstrar, né? Muitas vezes assinar um termo de confidencialidade daquilo que a gente está fazendo, mostrar que é um trabalho sério, e se diferenciar muitas vezes de oportunistas, porque infelizmente o mercado ele tem disso, né? De empresas que só querem olhar para si e não olhar para o cliente, né? Então, acontece muito também empresários que sofreram, né, com essa situação, de muitas vezes serem enganados, enfim, ou por má fé, ou por falta, né, de conhecimento, enfim, do profissional, que promete algo e acaba não entregando, né? E aí ele toma um prejuízo. Então, às vezes, ele quer tomar um crédito, se não é bem feito, ele acaba saindo com uma dívida, né? Ou enfim, ou às vezes ele quer negociar e aí a empresa vai lá, cobra os honorários, mas não resolve a dívida, né? Então, existe isso muito, infelizmente, né? Tá. Sim. E hoje, o que tu pensa hoje em relação a essa, voltando um pouco da reforma tributária aqui, você está buscando trazer essa clareza maior para os empresários? Tu está buscando criar algum movimento em relação a isso? Como é que tá? O que a gente vê é que a maior parte dos empresários não sabe o que é a reforma tributária, não sabe que ela foi aprovada. Os contadores, muitos estão já buscando conhecimento, mas eles estão aguardando também o ano que vem para ver o que fazer. E aí, muitas vezes, isso pode custar, né, para o empresário, se ele não se antecipar ao que está por vir. E que os grandes, por outro lado, já estão se movimentando. Porque os grandes têm estrutura, têm equipe, né? Tem muitas vezes conhecimento, eles mesmos, né? Eles participam dos debates, enfim. E o que acontece é que os grandes já estão revendo seus fornecedores. Por outro lado, os fornecedores não estão atentos ao que está por vir. Então, a reforma tributária ela vai revolucionar o mercado pelos próximos 8 anos. Então, é importante que os empresários busquem saber o que isso impacta no negócio deles. Pode ser que isso não traga nenhum prejuízo, pode ser que traga, né? E eles têm que saber como sobreviver nesse novo cenário, pelo menos pelos próximos 8 anos, que é o período de transição. Tá. E hoje você ajuda de alguma forma esses empresários? Hoje você tem alguma solução para poder ajudar eles a se prepararem para isso? Como que funciona? Tipo, o empresário está ali assistindo a gente, ele percebeu, você conseguiu elevar o nível de consciência dele, e agora? Como é que o que o Vitor tem para poder me ajudar a lidar melhor com isso? Sim, a gente tenta aqui, obviamente não vou falar em termos técnicos, mas a gente tenta trazer um pouco mais a fundo do que é a reforma, né? O que exatamente está mudando e onde é que isso impacta, né, mais diretamente na empresa, e ajudar ele, por meio de uma consultoria, enfim, a readequar isso, né? A sua própria operação, a questão da precificação, a questão dos fornecedores, né? Essa análise do impacto da carga tributária para saber como que isso vai efetivamente impactar, né, no caixa dele. Então, toda essa preparação aí, para pelo menos os próximos 8 anos, a gente consegue ajudar eles. Perfeito. Então, basicamente, através de uma consultoria. Exatamente. Show. Tá. Se a gente fosse montar rapidamente um cenário, digamos que eu fosse um dono de um supermercado. Não porque talvez não seja o mais afetado, é mais a prestação de serviço, né? Que Sim. mais afetado. Digamos que eu seja dono... Vamos pegar aqui. Eu sou dono de um estúdio de podcast. Estúdio de Boa. podcast, Vamos pegar o dono de uma marcenaria. Eu presto serviço para a pessoa. Como é que isso ficaria no meu caso? Quais são os pontos que você me ajudaria? Vamos pegar uma situação. Porque talvez quem está assistindo, ainda por mais que você tenha buscado trazer essa clareza, talvez a pessoa ainda não enquadrou no caso dela. Sim. Prestação de serviço ou marcenaria se enquadraria? Prestação de serviço? Sim.
Ok, eu sou dono de uma marcenaria e eu sempre prestei serviço lá, eu compro normalmente a minha matéria-prima importada ou eu compro em um volume muito grande para ter essa matéria-prima dentro da minha marcenaria, e aí você quer um móvel planejado, eu vou lá e vou prestar esse serviço para você, eu vou implantar esse móvel planejado. Quais são os cuidados que eu teria que fazer, o que eu teria que prestar atenção mais ou menos? Sim. Quando eu falo que a reforma tributária ela vai impactar mais as empresas B2B, que são fornecedores, não quer dizer que não vai impactar o B2C, né? Quem atende é consumidor final, né? Pessoa física. Mas isso sempre tem que ser analisado cada caso. Tá. Né? Pode ser que aquela empresa ela não tenha nenhum impacto para ela, mas pode ser que tenha. Então, a gente sempre vai analisar, quando a gente olha, né, para uma empresa, entender qual é a atividade dela, qual é o tipo de cliente dela, qual é o faturamento, qual é o regime tributário, e a partir disso a gente vai direcionar. Né? Então, no caso da reforma, se é uma empresa que ela tem um faturamento já perto do limite do Simples Nacional, ou ela não está mais no Simples, por qualquer razão que seja, por faturamento, porque ela tem uma dívida, enfim, tem várias situações que impossibilitam estar no Simples Nacional. Essa empresa ela vai ser muito impactada quando ela está tratando de serviços, porque a carga tributária ela vai aumentar, ainda que gradualmente. Então, o que a gente tem que fazer nesse caso? É analisar os fornecedores. É verificar quais são os fornecedores que ela tem, qual é o regime tributário deles, quanto de crédito que isso vai dar para ela, né? Ou pensar no planejamento tributário, porque daqui a pouco ela presta serviço, mas ela vende mercadoria. Né? Então, o que exatamente isso aumenta, né, da tributação? Será que vale a pena pensar em duas empresas diferentes? Né? Ter todos os cuidados para não caracterizar um grupo econômico, para não sofrer uma autuação. Então, esses planejamentos, eles têm que ser feitos para todos os tipos de empresa. E quando você fala para gente que as empresas que prestam serviço vão ser as mais afetadas, é por causa da carga tributária ou é justamente por causa dessa questão dos fornecedores? É pelos dois motivos. Porque a carga tributária ela vai aumentar. Hoje a gente pega uma carga máxima de serviços de 14%. Então, a alíquota padrão do novo imposto, o IVA, né, que você está se falando, é de 28%. Nossa. Isso seria o dobro, mas existem casos que vai ser ainda mais. Vai ser 3 vezes, 4 vezes mais. Tá. E aí, o que vai reduzir isso são os créditos dos fornecedores. E o setor de serviços hoje não tem créditos, via de regra. É muito restrito. São empresas grandes, enfim, e ainda assim não costuma ter, porque o setor de serviços, de forma geral, tem como maior despesa a folha de salários. Né? Então, e hoje isso nem dá crédito. Então, essa questão vai ser muito difícil, né, de conseguir efetivamente reduzir a tributação. Mas é importante ter esse controle, porque as empresas também, muitas vezes, de serviços, elas não costumam ter, por exemplo, sistemas gerenciais. Elas não têm esse controle de estoque, né, diferente do comércio e indústria, porque elas precisam ter. Né? Então, até a questão da informação, da parte financeira, que até a contabilidade muitas vezes não tem também. Né? Então, é importante também ter esse olhar para a própria situação da empresa, né? do controle das despesas, do que dá crédito, do controle financeiro, para poder se adaptar a essa nova realidade. Tá. Trazendo uma visão do nosso caso, então, por exemplo, a nossa empresa é uma empresa de educação. A gente fornece muito mais, quase que 100% ali da nossa operação, ela é fornecida diretamente para o B2C. Então, nós temos os infoprodutos. Os infoprodutos, normalmente, quando a pessoa compra, já é emitida uma nota fiscal para ela direto. Sim. Ela comprou, vai ser emitida a nota fiscal, a gente já vai tudo no automático. As pessoas que compram direto com a gente através das mentorias, os produtos maiores, a gente emite a nota fiscal para essas pessoas. No nosso caso, existe alguma... Nosso mercado é o mercado de educação, né? O que a gente deve se atentar? Porque muitas das pessoas que vão estar assistindo a gente são mentores, são pessoas que produzem conteúdo no digital, que já têm ali, às vezes, os seus produtos vendendo todos os dias. Quais são os cuidados que essas pessoas devem ter? O primeiro cuidado é essa questão da nota fiscal, né? Por mais que ela se inicie para as empresas do Simples 2027, né? As empresas que não são do Simples já em janeiro de 26, né? Para adequar, para evitar problemas, né? De cobrança, de tributo, de multa, enfim. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo seria realmente entender, né, qual é o cenário. Então, a empresa B2C, talvez para ela não faça sentido, né, dar o crédito, porque o consumidor final não vai precisar do crédito. Mas se ela não está no Simples, isso sim vai impactar ela. Né? Então, por exemplo, a empresa ela é controlada por uma holding, né, que é onde estão os bens da família, dos sócios, enfim. Quando isso acontece, ela muitas vezes não pode optar pelo Simples Nacional. Então, já é uma situação de que tu não consegue estar nesse regime. E aí, se tu está fora do regime, tu vai estar sujeito a todos os impactos disso. Então, tu tem que ter esse controle já
de imediato, né? De como é que isso vai impactar na tributação, como é que isso vai impactar no preço para poder justificar, para repassar. Né? Então, isso tem que ser analisado sempre caso a caso. Né? Tá. Perfeito. Então, basicamente, hoje, por exemplo, a gente tem alguns clientes que pedem para a gente emitir, por exemplo, a nota no CNPJ. Que eles são pessoa física, mas, tipo, tem a empresa deles e tal, tudo isso. Então, basicamente, qual que seria a recomendação disso? Teria que analisar o nosso caso para entender se talvez valeria a pena a gente abrir 2 CNPJs, um que atende só o B2B e o outro que atende só o B2C, ou ver se de alguma forma o nosso CNPJ ali sozinho ele já consegue, de alguma forma, atender os 2 públicos. Exatamente, porque isso, inclusive, é uma tendência do mercado. Porque eu, por exemplo, sou cliente de vocês. Sim. Se eu contrato pela minha pessoa física, eu não tenho crédito. Sim. Se eu contrato pela minha pessoa jurídica, eu tenho crédito. Então as pessoas vão começar a querer contratar pela jurídica. Exatamente. E a tendência, inclusive, é de haver uma pejotização maior. Inclusive falando de questões trabalhistas, que não é a minha área de atuação, mas vai ser muito mais benéfico para a empresa contratar o PJ que ele toma crédito do que contratar o funcionário que ele não toma crédito. Hoje o nosso modelo nós não temos funcionários, nós temos parceiros de negócios que atendem demandas pontuais. Então toda a nossa contratação hoje ela é PJ, até porque o nosso faturamento ele acompanha esse modelo e a gente não tem sede física, né? Toda a nossa operação ela acontece 100% online, através de home office e tudo mais. Então o fato da gente pagar para essas pessoas em PJ, de PJ para PJ, isso faz com que a gente também consiga crédito, certo? Exatamente. Ah. Então, ou seja, isso pra gente, de uma certa forma, é um benefício. Sim. A tendência é que todas as relações, elas sejam pejotizadas a partir de agora. Que legal. Tá. Isso, tu trouxe uma visão bem interessante. Isso acende um alerta pro setor trabalhista? Com certeza. Não é a minha área de atuação, né, de novo. Aí, enfim, os advogados trabalhistas têm mais propriedade para falar e aí a gente também né, tem essas possibilidades de parcerias aí. Mas existem discussões há bastante tempo, né, nos tribunais, STF, enfim, a respeito da possibilidade de contratação de pessoas jurídicas, né, para prestar serviços como se fossem funcionários. Então, assim, se admite essa modalidade, mas claro que sempre tem que cuidar para não caracterizar uma relação de trabalho. Sim. Que aí tem a CLT que fala sobre isso, enfim. Mas, de novo, quando a gente fala de tribunal, isso muda toda hora. Então, não existe segurança jurídica quando a gente fala de decisões judiciais. Né? Tá. Vamos fazer também agora um looping legal aqui, que eu vejo que faz muito sentido, que talvez possa gerar um valor diferente aqui. Como que... Eu mexo o microfone pra caramba, é normal. Você gosta. Eu sou agitado, ficar sentado muito tempo na minha praia. Mas a gente vai se acostumando, né? Eu tô de boa aqui. Só uma horinha. Qual tipo de profissional hoje é mais interessante para fazer uma parceria com você, por exemplo? A gente faz muita parceria com o contador, né? Porque eles são realmente complementares. Né? A gente consegue atuar naquilo que eles não atuam, seja na parte jurídica, seja na parte mais estratégica, né? Porque o contador, ele muitas vezes fica preso na operação, na declaração, nas emissões de notas, enfim. E advogados de outras áreas que atuam, porque a gente só trabalha com empresas, né? Então, advogados empresariais de forma geral, trabalhistas, enfim, acabam sendo bons parceiros porque a gente se complementa, né? Essa questão, por exemplo, que eu comentei, né, da pejotização. Eu não atuo com isso, mas o trabalhista atua. Então, se eu tenho uma necessidade, eu passo para ele. Se ele tem uma necessidade da parte tributária, ele passa para mim. Então, a gente consegue fazer bastante negócio juntos. Né? Muito bom. Tá. Advogados empresariais, advogados trabalhistas, contador. Tá. E como é que você faz hoje para se relacionar com essas pessoas? Tu frequenta algum grupo de negócios? Como é que é o Vitor empresário, mas fomentando negócios? Sim, eu participo de grupos de advogados, né, de todas as áreas, enfim, a gente troca bastante, mas quem a gente tem mais sinergia realmente são advogados que trabalham com empresas, né, como eu. Participo de grupos de networking também, então o BNI é um grupo, né, até amanhã eu vou no café com eles aqui em Florianópolis. A gente consegue se conectar com, né, grupos do mundo todo, enfim, então a gente sempre acaba conhecendo, né, pessoas, negócios. E parceiros também interessantes para a gente, que eu acabei não falando, também são qualquer empresa, empresários que trabalhem com outras empresas, né? Na parte de consultoria, principalmente, financeira, empresarial, enfim,
porque também são muito complementares, né? Sim. Mas, então, esses grupos de networking, de forma geral, né? Eventos presenciais, a gente acaba sempre se conectando, né? E fomentando o negócio. E já falando de eventos presenciais, quero trazer esse tema. Só fiquei sabendo, que vai rolar um evento. Conta um pouquinho pra gente, qual que é a sua ideia desse evento, o que você está pretendendo fazer nesse evento que você está organizando? Tem alguns eventos aí, justamente pela reforma tributária, né? Que os empresários ainda não estão, né, muito conscientes do problema. E agora a gente está no final do ano, já com o início da reforma em janeiro. Então, tem eventos em associações comerciais, né, que a gente consegue pegar vários segmentos. Tem eventos em associações mais específicas, né, de fornecedores de ar-condicionado para empresas, né, para instalações industriais. Aí são segmentos muito específicos que a gente consegue direcionar mais. Legal. E aí, enfim, esses setores acabam sendo mais impactados quando a gente fala, né, B2B e serviços. Perfeito. Qual que é o teu primeiro evento que vai acontecer aí? Desses que você está planejando? Dessas possibilidades. Tem datas? Como é que tá isso aí? O que tem data até agora é um em dezembro, que vai ter justamente dessa associação como eu comentei, né, que é fornecedor, né, de instalações, manutenção, enfim, de questões industriais. E a gente está organizando também uma associação comercial de Porto Alegre, mas ainda não tem data. Tá. E esse primeiro que tem data vai ser em dezembro, tem alguma data específica ou por enquanto é só uma previsão de dezembro? Sim, é dia 11 de dezembro, salvo engano. Legal. E vai ser em Porto Alegre também? Em Porto Alegre. Já estão sabendo, né, gente? Já coloquem aí na agenda de vocês. Perfeito. Fazia parte de uma das perguntas que eu tinha anotado aqui, que seriam quais são os próximos passos. Mas o que tu espera para... Tudo bem, tem mais 3 meses do ano aí. Mas quais são os próximos passos nos próximos 6 meses do Vitor? Olha, agora, enfim, a gente tem esse foco maior para a reforma tributária, né, pela urgência. E até um ponto também que eu acabei não comentando, mas que também a gente está aguardando, né, a questão da lei sair, que é também em relação à tributação dos dividendos. Né? Isso vai impactar, aí não é nem questão de segmento, de carga tributária, isso vai impactar todos os negócios, porque todo mundo que tem uma empresa distribui dividendos, né? Distribui lucros. Então, o Congresso ele quer tributar todo mundo que distribui mais de 50 mil por mês. Nossa. E isso, quando a gente fala de pequenos negócios, muitas vezes não chega a 50 mil. Né? Mas qualquer pequeno a médio, muitas vezes passa de 50 mil. E isso acaba realmente impactando, porque já paga o imposto na empresa e depois tu vai pagar de novo na pessoa física. Sim. Né? E isso eles usam como justificativa para corrigir a correção da tabela do imposto de renda. Né? Que agora a proposta é passar para 5 mil por mês, né? Para não pagar o imposto de renda, e aí depois começar o escalonamento que nem a gente tem hoje. Só que isso, se a gente pegar a tabela do imposto de renda de anos atrás e atualizar, ela dá exatamente esse valor. Então, não precisaria nem sequer ter uma medida para isso, é simplesmente atualizar a tabela. Então, falando assim de tendências, né, acredito que para os próximos 6 meses, essa questão da reforma tributária e esse impacto, né, da distribuição do lucro, né, da empresa, até como forma de planejamento também, é o principal ponto. E a gente tem também uma outra situação muito relevante agora no final do ano, que é das empresas do Simples Nacional, que foram excluídas, desenquadradas, enfim, por terem dívidas, né? E uma das atuações que nós temos é ajudar essas empresas, né, a reestruturar a dívida, a buscar gerir, né, essa situação. E elas têm que se adequar até o final de janeiro para poder voltar para o Simples Nacional ou não perder o Simples Nacional. Né? E isso muitas vezes também faz toda a diferença, porque se a empresa ela tem que adotar outro regime de tributação, ela vai pagar muito mais imposto. Sim. Então a gente tem a reforma tributária que aumenta a carga tributária e a gente tem muitas vezes a situação da empresa que não consegue ficar no Simples e que também tem aumento de carga tributária. Então, essa situação, ela muitas vezes define a sobrevivência da empresa. E aí o que acontece nesses casos, quando a empresa não consegue regularizar, né, quando a gente não ajuda elas não nos procuram, né, ela muitas vezes tem que abrir outro CNPJ. E aí começa uma situação de colocar nome de familiares, de laranjas, e caracterizar um grupo econômico, por exemplo. E aí ela ser autuada. E ela ser responsável pessoalmente pela dívida. E ela muitas vezes pode ter um processo criminal. Então a situação, ela muitas vezes escalona, né? E gera dramática. Um problema muito maior. Então essa é a tendência, né, que nós temos agora para os próximos meses na parte tributária. Seria a reforma tributária, essa questão do Simples Nacional. Perfeito. E essa é a tendência do mercado ou é a tendência que você, enquanto Vitor, está seguindo e buscando enquanto solução para os seus clientes? Ou os dois também?
Os dois. A gente enxerga isso porque eu atuo, né, de forma bem especializada na parte tributária, porque eu acompanho muito também né, as notícias, enfim, mas também os eventos, né, o conteúdo sobre reforma, para estar preparado para poder orientar meus clientes. Mas isso é uma tendência econômica, na verdade, né? Boa, boa, boa. Cara, bom demais, bom demais. Muito legal. É um assunto complexo, né, que eu vejo que nós empresários temos que aprofundar um pouco mais ou contratar quem saiba fazer, porque não tem para onde correr, né? Uma coisa que não tem... É uma coisa que eu gosto muito de falar, às vezes as pessoas falam assim, mas eu tô pagando muito imposto. Cara, mas isso é a única coisa que você não tem como correr hoje no Brasil. Você vai pagar imposto, então a ideia é que você venda mais. Na dúvida, vende mais, coloca mais dinheiro no teu caixa, e aí o imposto vai vir, mas você vai ter dinheiro suficiente para pagar. Tá. Quanto mais imposto você paga, mais dinheiro você está ganhando, né? Mais dinheiro você tá ganhando, não é de todo ruim também, né? Mas são as duas frentes, né? Aumentar faturamento e reduzir despesa. Né? E isso que o governo deveria fazer. Sim. Só que ele não faz. Ele só quer aumentar faturamento, né? Em prejuízo dos empresários, mas ele não quer reduzir despesa. Tá. Perfeito. Ó, dentro de algumas linhas de raciocínio aqui, fechando o assunto reforma tributária, qual então é a solução para o empresário? A solução do empresário é procurar um especialista para ajudar ele. Tá. Perfeito. Procurar um especialista. Perfeito. E quando a gente pensa aqui no assunto também da parte que você falou, da parte do simples ali, empresas estão se adequando, final do ano, também qual solução para essas empresas? Tem algum caminho que ela possa consultar? Qual que são os passos que ela pode fazer para já pensando em 2026? Sim. A empresa do Simples que foi desenquadrada, que foi excluída por causa da dívida, ela normalmente procura contabilidade para resolver. É o primeiro passo. Né? Então, por isso que a gente também tenta demonstrar que são atividades diferentes. A gente, né, complementa o trabalho da contabilidade. E muitas vezes o que acontece é que eles têm uma dívida e para parcelar, por exemplo, né, para regularizar a dívida e não perder o Simples, eles têm que dar uma entrada de 10% a 20%. Então, isso às vezes, a gente está falando de uma entrada de R$100 mil. Sim. E a empresa nunca vai ter esse caixa para o faturamento que ela tem, né, proporcionalmente, disponível para pagar uma entrada de um parcelamento. Né? Ou ela vai ter que se descapitalizar, ou ela vai ter que vender um bem para fazer isso. Então, isso vai inviabilizar, inclusive, o próprio negócio dela, só para não perder o Simples. Né? Então, a gente consegue ajudar elas a montar estratégias para conseguir negociar a dívida sem se precisar descapitalizar e não perder o Simples Nacional. Boa. Tá. Muito bem, muito bem, muito bem. E evento presencial contigo, tu já falou a data, a próxima data provavelmente dia 11 de novembro, isso? Dezembro, 11 de dezembro, perfeito. Legal. E buscando aqui, talvez a gente já está entrando um pouquinho no nosso final aqui, fazendo uma linha do tempo do porquê que você entrou na sua profissão, tudo que você estudou, as outras pessoas que são advogados. A gente sempre traz essa pergunta no final. O que é ser? Aí temos o nicho da pessoa e o nome do podcast. Então vamos lá. Na opinião do Vitor, o que é ser um advogado fora da curva? Na minha visão, é um advogado que procura realmente entender o negócio do cliente, quando a gente fala de empresas, né? E se preocupar com a solução. Não simplesmente oferecer uma saída pronta, algo que muitas vezes não se aplica, né, para aquela empresa, e realmente entender como é que aquilo resolve o problema dela e como que aquilo pode realmente ser melhor trabalhado sem simplesmente pensar apenas no seu ganho pessoal. Né? Perfeito. Muito bem. Basicamente, então, entender que do outro lado ali tem um ser humano, né? Tem uma pessoa. Com certeza. Muito bom. Perfeito. Agora a gente está chegando aqui pro finalzinho do nosso episódio. Quero que você deixe aí suas redes sociais, olhando naquela câmera ali, deixar suas redes sociais. Como que as pessoas fazem para aprofundar um pouco mais nesse assunto através de você? Deixa ali os seus contatos e as suas considerações finais ali para aquela câmera ali. Tá bem. Meu Instagram é @VitorThaler. É só me chamar pra gente bater um papo, né?
trocar ideias, se for alguma uma ideia de parceria, né, de contadores, advogados, enfim, qualquer pessoa que trabalhe com outras empresas, consultorias, né. E em relação à empresa mesmo, né, quem tem interesse de entender como é que isso aplica para o seu negócio, a gente também não cobra por consulta, a gente realmente quer entender, quer conversar, para ver se a gente consegue ajudar de alguma forma, às vezes até a gente dá uma orientação, para pelo menos ter algum direcionamento aí. Perfeito, perfeito. Maravilha. Então, para a gente se encaminhar para o nosso final, quero agradecer a presença de todos vocês. Relembrar que se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, acompanhe a gente também, tanto o Vitor, quanto eu, quanto o Naldo, quanto Fora da Curva podcast no Instagram. E nos vemos no próximo. Com toda certeza. Um grande abraço para você que ficou até aqui. Tem aí os contatos do Vitor aqui embaixo. Novamente, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe esse episódio com aquela pessoa, aquele empresário que faz muito sentido a entender um pouco mais sobre esse universo que é a reforma tributária. E, com toda certeza, se você ainda não nos acompanha nas redes sociais, também está aqui na descrição desse vídeo. Estamos lá presente na rede vizinha e aqui também no YouTube. E, fechando agora de maneira final, esse aqui foi mais um episódio dos Foras da Curva Podcast. Porque ser comum nunca fez história e nunca fará. Um grande abraço e até mais. Show.